Olá, queridos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas para mais um vídeo, mais uma reflexão, mais uma mensagem que nós vamos compartilhar aqui com você. Se você é novo por aqui e ainda não conhece o nosso canal, então você está convidado. Agora já aproveita, já se inscreva se você ainda não é inscrito. Depois eu convido você também a dar uma bisbilhotada aqui no nosso canal, porque nós temos aqui muitas reflexões, mensagens pregadas ao vivo em muitos eventos, congressos de jovens, de círculo de oração, congressos de mulheres, conferências, campanhas evangelísticas pelo Brasil afora, e além de reflexões, curiosidades bíblicas que com certeza vão trazer edificação espiritual para você. Se você achar interessante, compartilhe com outras pessoas. Divulgue essa mensagem aí, coloca lá o link lá no seu grupo de WhatsApp, compartilhe com seus amigos, deixe também o seu like. Esse like é muito importante porque o YouTube, através de uma leitura de algoritmo, ele consegue identificar que esse vídeo é muito bacana, é interessante, que esse conteúdo é relevante e que, portanto, ele precisa ser divulgado, compartilhado, entregue para outras pessoas, para mais pessoas. Então, você se inscrevendo, compartilhando e deixando um like, você está ajudando a ampliar o canal, e mais do que ampliar o canal, você está ajudando a divulgar essa mensagem, que essa mensagem do Evangelho de Jesus chegue a mais corações, a mais casas, a mais pessoas que de repente estão aí até enfrentando um momento difícil na sua vida, um momento de indecisão, um momento complexo, um momento de dor. Inclusive agora, nesse período que nós ainda estamos atravessando de pandemia, há muita dor, há muito luto, há muito choro, há muita lágrima, há muita perda irreparável, e muitas vezes uma palavra, uma mensagem de Deus, uma mensagem do Evangelho traz conforto, traz consolo, traz segurança para corações perturbados. Você pode nos ajudar aqui compartilhando estas mensagens. Tá certo? Eu quero hoje falar aqui de um tema um tanto quanto curioso. Curioso porque eu tenho prestado atenção que às vezes as pessoas têm a tendência de falar de salvação, é o tema que eu quero falar aqui, salvação. As pessoas têm a tendência de falar de salvação numa perspectiva de julgamento, principalmente da pessoa que morre. Ah, foi para o céu, não foi para o céu, morreu sem salvação, estava salvo, não estava salvo. E nós precisamos urgentemente prestar atenção nessa questão. Esse é um tema que nós precisamos urgentemente discutir. E eu escolhi aqui a propósito um texto para ler com vocês, Lucas, Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 19, versículo 1 ao versículo 10, aquela narrativa muito conhecida de Lucas, aquela história que Lucas nos registrou a respeito da conversão de Zaqueu, que era um publicano, era um homem rico, e ele colocou no coração que queria conhecer Jesus, ele queria ver Jesus, e ele correu, subiu numa árvore, numa figueira, e ficou ali esperando Jesus passar. Então diz assim o texto, Lucas capítulo 19, versículo 1. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, e ele era um homem de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a uma figueira a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois hoje me convém ficar em tua casa, ou pousar na tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo:
que ele se hospedara com um homem pecador. As pessoas começaram a murmurar de Jesus porque estavam dizendo: Jesus está se hospedando com um pecador, Jesus dormiu na casa de um homem pecador. Esse Zaqueu, como eu acabei de ler aqui nos versículos anteriores, era um publicano, o maioral dos publicanos, era um homem rico, e ele não tinha muita simpatia do povo. O povo judeu não via o publicano, um cobrador de imposto, com bons olhos. Então, esse homem experimentava uma certa rejeição. E aí, somada ao fato de que Jesus está indo na casa dele e dormindo lá na casa dele, isso causou uma inquietação, e as pessoas começaram a murmurar contra Jesus, por Jesus estar dormindo na casa de um homem pecador, de um publicano, um cobrador de impostos, que não é bem visto pela comunidade judaica, um homem que não tem a simpatia dos judeus. E aí o texto continua assim, versículo de número 8. Entremente, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Que história linda, que mensagem maravilhosa, que nos convida a pensar esta temática da salvação. O que é ser salvo? Eu tenho pensado ultimamente e refletido um pouco sobre essa questão da salvação, porque, como já comentei aqui há alguns minutos ou segundos atrás, normalmente as pessoas têm a tendência de querer julgar principalmente a pessoa que morre. Morreu sem salvação, foi para o céu, não foi para o céu. Mas o que é ser salvo? O que é ser salvo? Nós fazemos uma leitura e temos uma ideia, um conceito de salvação muito superficial, para não dizer muito aquém do conceito do Evangelho, da perspectiva, salvação na perspectiva do Evangelho. Porque na nossa cabeça, na maioria de nós, nesse contexto evangélico, nós pensamos em salvação assim: eu prego, faço a minha pregação, no final eu convido as pessoas: quem quer aceitar Jesus? Levante a mão aí. Aí a pessoa levanta a mão, vem para frente, aceita Jesus, que é para você, quando morrer, ir para o céu. Se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Então você precisa aceitar Jesus para quando você morrer, você ir para o céu. Aí a pessoa levanta a mão, vai para frente. Eu oro para essa pessoa. Então é mais ou menos assim, é como se eu convidasse a pessoa para aceitar a Jesus, para ela ir para o céu, para ela não ir para o inferno. Já entra aí aquela chamada teologia do medo, quer dizer, a pessoa está sendo ameaçada que se ela não aceita, ela vai morrer e vai para o inferno, e ela aceita para ir para o céu, e é como se eu, pregador, meio que carimbasse o passaporte, desse um carimbo num passaporte espiritual, para quando ela morrer, ela ir para o céu. Mas esse não é o conceito do Evangelho de salvação. E aqui eu quero abrir um parênteses para dizer o seguinte: eu não estou dizendo que está errado pregar e fazer o convite para as pessoas tomarem uma decisão. Eu mesmo tenho pregado, e nas minhas pregações, na maioria das minhas pregações, eu convido as pessoas a tomarem uma decisão por Jesus, a se manifestarem publicamente ali diante da igreja, diante de mim mesmo que estou pregando, e principalmente diante de Jesus. E essa pessoa publicamente então se manifesta ali, indo à frente e orando por ela, recebendo ali uma oração. Aquela pessoa que se declara publicamente está tomando uma decisão por Jesus. É válida esse método, né, que nós muitas vezes usamos nos nossos cultos, no final das nossas pregações, que é o conhecido apelo, o chamado convite. Né? Muitos evangelistas em redor do mundo se valeram desse método e arrebanharam muitas vidas ao pé da cruz. Eu não estou dizendo que está errado,
até porque eu também seria um hipócrita, uma vez que, como já mencionei, eu convido as pessoas para tomarem uma decisão. A pessoa ouviu a mensagem, sentiu o coração aquecido, de repente se sentiu tocada por aquela mensagem, se sentiu confrontada pelas verdades do Evangelho, e então você convida a pessoa, você meio que ajuda aquela pessoa, de certa forma, a dar um passo, dar um primeiro passo, tomar ali uma iniciativa de dar um primeiro passo nesse processo de salvação, nesse processo de decisão, nesse processo de entrega a Jesus, na proposta de seguir o caminho de Jesus. Não há nada errado com isso. O que nós não podemos fazer é tratar esse método ou achar que esse método, que o apelo, que o convite e que eu convido a pessoa para vir à frente, funciona como um carimbo no passaporte espiritual para a pessoa, depois que morrer, ir para o céu. O que eu não posso fazer, o que nós não podemos fazer, é tratar esse método, esse convite, esse apelo que convidamos as pessoas para virem à frente tomar uma decisão por Jesus, como uma teologia do medo que gera naquela pessoa não um interesse por Jesus, não um desejo, não uma fome, uma sede pelo caminho de Jesus, mas sim simplesmente se livrar de uma possível condenação futura e uma condenação eterna, arder eternamente nas chamas do inferno. Não é esse o conceito do Evangelho. Não é esse o grande convite, o grande apelo do Evangelho. Por isso eu li aqui essa história que foi contada por Lucas no capítulo 19 sobre a conversão de Zaqueu. Porque se a gente prestar atenção no Evangelho, se nós lermos atentamente o Evangelho de Jesus Cristo, a mensagem de Jesus, a abordagem de Jesus desse tema tão caro para a fé cristã, que é a salvação, numa linguagem mais teológica a gente chama de soterologia, a doutrina da salvação, a abordagem de Jesus, a abordagem do Evangelho, nunca é nessa perspectiva de carimbar passaporte para depois que você morrer, você ir para o céu. Ou aceita Jesus, porque senão você vai para o inferno. A abordagem de Jesus, a abordagem do Evangelho, nunca é nessa perspectiva. Muito pelo contrário. A abordagem de Jesus, a abordagem do Evangelho, desse tema tão caro para a fé cristã, que é a salvação, é sempre numa perspectiva de salvação, de uma salvação que já começa agora. Uma salvação que já começa aqui, inclusive me salvando de mim mesmo. Porque a grande pergunta que a gente tem que fazer é a seguinte: salvar. Mas salvar do quê? Salvação do quê e para quê? Primeiro eu preciso me salvar de mim mesmo, que é o que está acontecendo aqui na casa de Zaqueu. Quando Jesus entra na casa de Zaqueu, quando Jesus conversa com Zaqueu, quando Jesus está cara a cara com Zaqueu, que Zaqueu experimenta esse processo maravilhoso de salvação gratuita, graciosa, porque a salvação é uma ação de Deus para o homem, é uma ação de Deus para o homem de forma gratuita. É um dom gracioso de Deus. Paulo diz isso na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 8. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. E não vem das obras para que ninguém se glorie. E quando Zaqueu começa a experimentar essa ação maravilhosa de Deus, através de Jesus, o seu Filho, o Verbo encarnado, ali tete a tete com ele, cara a cara com ele, Zaqueu experimenta isso. Zaqueu começa a experimentar essa salvação ali, na sua existência, no chão da sua realidade, e ele experimenta a salvação, inclusive de si mesmo. Vejam o que diz o versículo de número 8,
Lucas capítulo 19, versículo 8. Entremente, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. Quer dizer, Zaqueu está experimentando uma salvação aqui e agora, no chão da sua existência, na sua realidade, que confronta ele mesmo, que confronta o seu egoísmo, que confronta o seu egocentrismo. Zaqueu é salvo, em primeiro lugar, dele mesmo. Senhor, eu vou dar aos pobres metade dos meus bens. E depois, Zaqueu experimenta a salvação também, além de experimentar a salvação dele mesmo, ser salvo dele mesmo, do seu egoísmo, do seu egocentrismo. Zaqueu também experimenta a salvação numa dimensão relacional. Ele é salvo nos seus relacionamentos. A maneira como ele lida com o outro, nas suas relações interpessoais, nas suas relações com seus amigos, na sua relação familiar, na sua relação na sociedade. Quem é Zaqueu antes de Jesus e quem é Zaqueu depois de Jesus? Quem é Zaqueu antes desse encontro maravilhoso com Cristo e quem é Zaqueu depois deste encontro maravilhoso com Cristo? E aí Zaqueu diz assim: se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, restituirei 4 vezes mais. Quer dizer, ele foi salvo nas suas relações, na sua relação com o outro, na sua relação com a sua família, na sua relação com o seu vizinho, na sua relação social. E isso nós precisamos pensar muito bem, porque nós colocamos na nossa cabeça essa ideia de que salvação é uma coisa que vai acontecer depois que eu morrer. Não! Salvação acontece aqui e agora. Nós temos e precisamos que ser salvo aqui e agora. Jesus disse assim uma certa vez: quem crê em mim tem a vida eterna, não é terá depois que morrer, não é futuro, é presente. Quem crê em mim tem a vida eterna. A vida eterna começa agora. O reino de Deus já chegou, já está entre nós. A grande mesa já foi posta, a grande toalha já foi forrada. E o grande apelo do Evangelho é: arrependei-vos, crede no Evangelho, porque o reino de Deus está próximo. O reino de Deus, em outras palavras, diz: já chegou, já está entre nós o reino de Deus. Então, a salvação começa agora, no chão da nossa existência. A salvação começa no chão da realidade, da realidade humana, da vida humana. É como eu lido com o outro, é como eu lido com a minha mulher, é como eu lido com os meus filhos, na minha relação com os meus filhos, na minha relação com o próximo, na minha relação com o necessitado, com aquele que precisa do meu apoio, do meu ombro, da minha mão, da minha ajuda. Né? A salvação já chegou, já começou, já está aqui. Ah, mas e depois? E quem morre? Querido, uma coisa que a gente precisa compreender é o seguinte: na fronteira da vida com a morte, você passou esta fronteira para lá, não compete a mim julgar. Ah, mas fulano morreu sem salvação. Como você sabe? Não, morreu no pecado, não aceitou Jesus, não era da igreja. Não sei, eu não posso falar. Como você também não pode falar. Eu sei que a salvação começa aqui, começa agora, nas nossas relações. E o que é a salvação pós-morte? O que é a salvação lá do outro lado? É uma continuidade da vida aqui. E o salmista já dizia isso lá atrás. Lá atrás o salmista já dizia isso. E eu quero ler para vocês aqui o que diz o salmista no Salmo de número 15. Salmo de número 15, o salmista lá atrás já dizia: Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Aí vem a resposta: aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade e não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo, que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem ao Senhor,
que mantém a sua palavra, mesmo quando sai prejudicado, que não empresta o seu dinheiro visando lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede nunca será abalado. Então, a salvação é dada por Deus, pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. É gratuito. Não há nada que o homem possa fazer para ser salvo, porque tudo que precisava ser feito para que a humanidade fosse salva, para que você e eu fôssemos salvos, Cristo fez na cruz do Calvário. Quando ele bradou, Tetelestai, está consumado, rasgou-se o véu do santuário de cima para baixo, caiu toda a parede de separação, e segundo o autor da carta aos Hebreus, Cristo Jesus ali estava inaugurando um novo e vivo caminho. Pelo seu sangue derramado na cruz, nós temos livre acesso à presença do Deus Pai maravilhoso. Somos salvos pela graça mediante a fé. E esta salvação gratuita, graciosa, esse dom maravilhoso de Deus, pelo sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário, é ofertado, é dado a toda a humanidade, a todo e qualquer homem. O que eu preciso fazer é apenas crer, como disse Paulo ao carcereiro de Filipos. Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. E aí o grande convite do Evangelho, na mensagem de Jesus, no texto de Zaqueu que eu li aqui para vocês, de Lucas capítulo 19, nessa história tão bonita, tão maravilhosa, o grande convite, a grande mensagem do Evangelho é que a salvação já foi dada, já foi ofertada gratuitamente, graciosamente. Todo homem, toda mulher precisa tão somente se abrir a essa dádiva, a esse dom maravilhoso de Deus concedido a todos os homens e a todas as mulheres e experimentar aqui, na sua existência. Esse é o grande apelo, esse é o grande convite do Evangelho. A salvação está resolvida porque Cristo resolveu na cruz do Calvário. E o grande apelo de Jesus e a grande mensagem do Evangelho é que você e eu experimente aqui e agora, já, na nossa existência, essa salvação. Que é essa proposta de uma vida leve, uma vida em Deus, uma vida na presença de Deus, uma vida descansada em Deus, uma vida plena. Por isso que está escrito lá no Evangelho, quando Jesus diz assim, o ladrão veio para matar, João capítulo 10, versículo 10, o ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus oferece vida abundante e nós podemos experimentar esta vida, essa salvação, essa vida leve, essa vida com Deus, essa caminhada que vai espalhando leveza, vai espalhando solidariedade, vai espalhando grandeza, vai espalhando mensagens que são capazes de mudar a vida das pessoas, propondo exatamente isto: vida, salvação no chão da vida, salvação dentro desta realidade ou neste chão da existência humana. Esse é o grande apelo, esse é o grande convite. E aí Jesus então diz, como disse aqui para Zaqueu, no capítulo 19 de Lucas e o versículo de número 9. Hoje veio salvação a esta casa, pois este também é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Se você está perdido nas suas relações, se você está perdido no seu casamento, se você está perdido no vício, se você está vício em qualquer dimensão,
seja vício na pornografia, o vício na bebida alcoólica, o vício na dependência química, o vício em várias dimensões da vida, o vício das redes sociais. Se você está perdido, perdendo a sua vida se desgastando, a sua vida indo pelos ralos, você perdendo esse bem tão precioso, tão maravilhoso, o maior bem que Deus concedeu à humanidade, que é a vida. Se você está perdido, se você está desesperançado, angustiado, depressivo, sem rumo, sem sentido na vida, eu te digo hoje, Jesus oferece esta vida abundante, essa salvação que você pode começar a experimentar agora. Ah, não, minha vida está perdida mesmo, vou ver como é que fica depois que eu morrer. Não, você pode começar a experimentar essa salvação hoje, essa salvação agora. Creia em Jesus e receba Jesus na tua vida e no teu coração. Amém, querido? Amém, querida? Deus te abençoe, que o amor de Deus, que a maravilhosa graça de Cristo Jesus, essa graça abundante, essa graça superabundante, reine em seu coração, na sua casa e no seu lar. Deus te abençoe. Até o nosso próximo vídeo, querendo Deus. Um abraço.